Nós voltamos agora com a acontecência e a política da boa vizinhança. Se você perdeu o primeiro bloco, fica agora com a gente. Por quê? Porque a gente vai tratar do seu vizinho, do meu vizinho, do nosso vizinho. Doutora Rafaela, eu sei que a senhora administra um condomínio que é gigante na cidade de São Paulo. É verdade. Me diga quantas pessoas que vivem nesse condomínio. Este, especificamente, são 450 apartamentos residenciais, 37 lojas Nossa. e 21 escritórios. É Nós enorme. temos alguns outros com 136 apartamentos, 117 apartamentos, mas os de 40 apartamentos, de 15 apartamentos, têm os mesmos problemas. Exatamente. Cachorro, vazamento, som alto, festa inadequada em horário inadequado. Quer dizer, os problemas gerais são os mesmos. Como tratá-los? A quantidade no apartamento de problemas num prédio de 450 apartamentos é maior, evidentemente. Claro, claro. E o síndico tem o dever de administrar mais e melhor todas as questões e planejar a parte financeira, porque isso também atrapalha o convívio e a boa vizinhança, porque eu tenho que conviver, por exemplo, com o vizinho que não paga condomínio enquanto o advogado está lá no fórum fazendo a execução, e eu tenho que olhar para ele e dizer bom dia, isso tudo atrapalha. Então o síndico tem que ter uma orientação e um jeito de ser, de administrar esses problemas e egos com muita tranquilidade e firmeza. Síndico não é a pessoa que a gente gosta muito. Eu sei. Síndico eu é a pessoa imagino. que faz cumprir o regulamento e a convenção. E que precisa, né? Que era o que a doutora nos trouxe no primeiro bloco, inclusive. É necessário, né, doutora? Sim, imprescindível. Toda essa regulamentação e tudo isso. Até porque eu imagino que cada condomínio tem o seu estatuto. Com a sua convenção e o seu regulamento interno. Ok. E aí, partindo daquilo ali, a pessoa que entrou nesse condomínio precisa se adaptar. Larissa, você tocou no ponto mais importante do início de uma vida condominial, quando o colega lhe informou, vamos decidir viver em condomínio, seja historicamente por esses todos os motivos já expostos, ou por segurança, ou por conforto, ou porque herdei um apartamento. O que eu faço? Eu vou morar lá. A primeira coisa que eu devo fazer é procurar a administração do condomínio, o síndico, o administrador, e saber das regras. Que hora eu ponho o lixo? Tem churrasqueira? Quais as regras para eu usar a churrasqueira? Tem salão de festa? Se eu quiser dar uma festa... As pessoas, em geral, não se preocupam, mudam. Aliás, mudam no dia e hora errada, inclusive. Ah, isso é comum também. Para usar o elevador, inclusive, né? Se for Esquecem, né, o que caso. tem uma regra, tem um vizinho. Então, essa pessoa que já muda no dia e na hora errada, já começou mal com a vizinhança. O que é uma política da boa vizinhança? É você se dispor a conhecer a regra. Não precisa falar bom dia, nem trocar açúcar. Basta respeitar. Já pensou? Se o meu vizinho põe uma ópera no último volume, daqui 2 andares alguém ensaia o oboé, daqui 3 andares alguém tem uma mesa de DJ e põe lá música eletrônica, como é que fica? Como é que esta pessoa tem um sossego, paz, tranquilidade? É impossível. Então o seu último volume não pode ser, não é das 22 em diante, é o dia inteiro, porque meu vizinho pode estar lá o dia inteiro. Pode ter um nenenzinho que chegou da maternidade agora, pode ter um idoso recém-operado, pode ter um médico que veio de um plantão, uma professora estressada que chegou, uma classe de 40 alunos. A gente tem que respeitar. Tem que ter muito bom senso, né, doutora, para lidar com tudo isso, né? E claro, com certeza, no prédio com 450 apartamentos, a gente tem os mesmos problemas, mas realmente num volume maior, multiplicado. Né? Multiplicado. Então, e esses problemas básicos que a gente estava falando aqui, né? Da lei do som, de 22 horas, por exemplo, do projeto da cidade de São Paulo, do PSIL, que é um projeto em paralelo, na realidade, né? Mas pensando como condomínio,
como comunidade que a gente mora, carro mal estacionado, tudo isso gera, né, uso indevido de piscina, do banheiro da piscina, alguma coisa assim. Agora, me surge uma dúvida aqui, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho de crença, né? Um pouquinho até de religião, que eu acho que isso é uma coisa interessante de trazer aqui. Normalmente os judeus, eles colocam na porta, né, na sua porta, a mezuzá, né? Mas isso é uma tradição do povo judeu e tudo. E as outras pessoas que têm outras crenças, outras religiões e que, sei lá, de repente plantam lá na frente da sua porta toda uma simbologia. Isso incomoda dentro do condomínio? São esses assuntos que devem ser resolvidos em assembleia. Normalmente não, existe um certo respeito. Já houve, por exemplo, um jantar, alguma cerimônia religiosa que por um cântico qualquer incomodou o vizinho de cima. Ele leva o problema ao síndico, à administradora e nós todos juntos tentamos administrar a conversa. Pode continuar, mas vamos fazer um pouquinho mais baixinho, o outro vamos respeitar. O problema da religião judaica é muito simples, mas os condomínios têm que se adaptar, sim, e têm que respeitar. A sexta-feira à noite, Sim. o elevador, as luzes das escadas preferencialmente ficam acesas, porque eles não tomam elevadores. Outras religiões têm outras particularidades, tem o horário do cântico de louvor. Então a gente vai administrando de forma que todo mundo seja respeitado e que o vizinho não seja incomodado. E a assembleia é sempre a maneira de conversar. Então, o que o síndico pode fazer nesse momento, quando não há uma forma adequada de conversar, a pessoa está muito irritada? Escrever, fazer isto por escrito. Uma advertência, uma notificação. E se for exagerado, nem a advertência, nem a notificação já direto, a penalização, claro, fundamentada, uma pena de multa. Mas aí vem a pessoa que deu uma festa e fala assim, mas eu dei uma festa, já fui logo multado, não tinha que ser advertido? E eu pergunto, eu troco a pergunta, o seu vizinho já não deixou de dormir naquela noite? Ele tem que ser advertido antes, que não vai dormir? Tem que ser avisado, né, que ele não vai dormir. Então, é assim, a gente tem que sempre pensar no convívio, sempre pensar nesta troca. Essa questão e o bom senso sempre são fundamentais. Eu passei por uma questão dessas no meu condomínio e foi uma coisa até muito interessante porque eu não sabia, eu desconhecia essa parte do estatuto do meu condomínio. E olha que sempre que eu posso, eu vou nas reuniões, né? Apesar de que eu sou uma pessoa bastante pacienciosa e, assim, eu me incomodo quando eu preciso ir numa reunião e o pessoal fica realmente discutindo, brigando, mas enfim, acontece. E eu tenho os meus cachorros, né? E num determinado momento, no ano passado, eu tenho uma cachorra pequenininha e ela fugiu do jardim da minha casa. Ela é muito pequenininha, vamos procurar onde é que ela foi. Ela fugiu a primeira vez, eu não estava em casa, aí a segurança pegou, me avisou, coloca para dentro. Aí aconteceram mais 5 vezes e eu não estava em casa, era período de férias, então o que acontece? Tinha gente num determinado momento em casa, mas outro momento ela... E é uma cachorrinha que já está velhinha, então eu acho que ela estava procurando, né? Não queria estar sozinha e a gente procurou e aí um dia eu fiz o inverso, eu fiz de conta que eu saí, voltei pelo outro portão e fiquei observando ela por onde ela ia sair, descobri, mas isso me rendeu uma multa do condomínio, porque eles já tinham realmente, assim, eu tinha extrapolado o número de vezes porque eu não sabia por onde ela estava saindo, né? E aí me rendeu uma multa. Mas a multa veio, aí eu liguei, né, na administração, eu falei, mas poxa vida, eu recebi a multa e tudo. Ele disse, não, a senhora pode recorrer da multa. Recorrer para a Assembleia. Recorrer da multa. O síndico é o instrumentalizador da advertência, da multa, que é, na verdade, uma chamada de atenção, uma aplicação. Mas a Assembleia pode entender, o recurso é a Assembleia. Vai lá, explica, diga o que aconteceu, pode perdoar, pode suspender, com a opção de caso de reincidência,
cobra a multa ou já cobra uma em dobro. Já cobra em dobro, é. E acontece o inverso também, né? Aquelas pessoas que estão sempre deixando que isso aconteça, recebem multa atrás de multa, pagam a multa e a coisa continua do mesmo jeitinho, né? Então, existem algumas soluções o Código Civil nos traz, que aí já trata-se de comportamento antissocial. Não é uma violação de uma regra, é um comportamento antissocial. E também a Assembleia que resolve. O síndico resolve até um determinado momento e pode aplicar. A moeda hoje, em condomínio, pelo Código Civil, é o valor da contribuição. Então, as multas variam de 1 a 5 vezes o valor da sua contribuição, da sua casa ou do seu apartamento, e pode chegar a 10 vezes numa Assembleia. Se o comportamento antissocial for tal que atinge aquela comunidade de uma forma bastante perturbadora, a Assembleia resolve multar. E 10 vezes o valor de uma contribuição condominial hoje é muita coisa. É verdade. Digamos que um condomínio simples, não chique como aquele que ela descreveu os estúdios, mas uma kitnet de 230, 250 reais por mês no centro da cidade de condomínio, 10 vezes isso são 2.000 reais. Claro. Um condomínio em Higienópolis ou nos Jardins, que é 2, 3 mil reais o valor de condomínio, 30 mil reais. Então, é para a pessoa pensar sim. E a notificação e a multa são muito boas. Falando em cachorro, latido é uma coisa muito recorrente em condomínios. É verdade. Orientar, não deixar na área de serviço trancado, ele quer o cheiro do dono, ele não quer ficar no lugar que ele come. Ter a proximidade da sala ou da cozinha, isso é uma das orientações básicas que a gente tem que dar aos moradores. Mas toda vez, tem um síndico nosso que ele brinca muito e ele fala, e é verdade, a brincadeira é certa. Ele manda a notificação e a multa. Aí ele diz, nossa, parece que o cachorrinho leu a notificação. Parou, já parou. Não, inclusive, nós falávamos disso num outro programa do Acontecência sobre animais, que é justamente isso. Nós levantamos essa questão, né? Até quando você vai comprar um animal, como que você faz a compra desse animal ou a adoção desse animal, qual é o estilo desse animal, se ele vai, né, se ele vai poder ficar sozinho durante o dia, se ele não vai trazer um incômodo para o seu vizinho, né? Todas essas questões, elas são importantes, porque às vezes a pessoa, porque é informação. A pessoa compra um cachorro, acha que se deixar a água e a comida lá, ele vai ficar tranquilo o dia inteiro. E não Mas fica. ele quer carinho, ele quer atenção, ele quer o cheiro do dono, ele quer... Exatamente. O lugar das necessidades é longe do lugar que ele convive, é trancadinho, 2 metros quadrados no máximo, com água, comida de jornal ou tapetinho. Por isso que até faz parte de uma política de boa vizinhança conversar com o vizinho, porque às vezes ele sai para trabalhar pela manhã, ele nem sabe qual é o comportamento do animal dele durante o dia. Então, né, conversa antes amigavelmente, explica, vê o que está acontecendo. Primeiro de tudo, doutora, sempre uma conversa. Sempre uma conversa amigável, sempre, né? E sempre tentar essa conversa via o síndico. Via o síndico ou a administradora. Via o síndico ou a administradora. E se for o seu vizinho, você morar em casas, vai lá, conversa, sem ameaças inicialmente, vê qual que é a real condição do cachorro, por que ele está latindo. Às vezes é um grito de socorro. Às vezes são providências simples. Aquele barulhinho parece que arrasta móveis na sua cabeça, quem mora em apartamento. Pode ser a cadeira do computador, um tapetinho. Pode ser. Que a pessoa Às nem vezes são percebe. coisas, né? Não, e são coisas tão simples que podem gerar um desconforto muito grande, e né? às vezes a pessoa já quer chegar entrando com uma ação judicial. E às vezes não é o caminho. Antes tentar conversar, notificar. Isso é uma coisa que eu percebo muito atualmente, que pequenos conflitos resvalam muito rápido para ações, para uma judicialização e tal, quando na realidade muita coisa poderia ser resolvida simplesmente numa conversa, com um diálogo. A gente gostei muito dessa frase, que viver é conviver, e na realidade assim, a gente tem que ter essa cultura de negociação, né? De fazer acordos, tal. Antes de sair reclamando, de ligar para o síndico. Isso é excepcional, isso é um hábito, né? Um comportamento antissocial, ou é uma coisa, um aniversário que, né, a gente recebe convidados em casa, não tem sempre condição de ficar, abaixa o volume aí que você fala muito alto, tal. Então,
Eu acho que, assim, eu costumo falar que o bom senso na realidade não existe, né? Cada um tem a sua noção de bom senso. Mas quando a gente constrói isso coletivamente, via diálogo, isso faz sentido para todo mundo que faz parte dele, né, dessa coletividade. Então, num primeiro momento, talvez isso gere um desconforto, alguma saia justa e tal, mas a gente vai construindo isso, e a vida coletiva é isso, né? Não existe um padrão que vai se repetir sempre. Em cada coletividade, certas regras vão sendo negociadas e vão sendo construídas junto, né? Isso a gente tem que construir. É isso aí. A gente vai fazer mais um break rapidinho. Fica conosco, porque na volta a gente vai continuar falando tudo sobre política da boa vizinhança. Fique aqui com a gente no Acontecência, porque você já sabe, né? O Acontecência é isso, é a essência do acontecimento.